Bom dia a todos. Vamos então dar início à audiência da Comissão Portuguesa de Mediação para a apresentação da sua proposta para alteração à Lei da Mediação e legislação conexa. Da parte da Comissão Portuguesa de Mediação estará a doutora Maria João Castelo Branco, Presidente da Direção, a quem agradeço, e a doutora Ana Maria Costa e Silva, Coordenadora da Comissão Nacional de Mediação. Recordo que a nossa grelha de intervenções dita que terão 10 minutos iniciais para fazer a vossa apresentação, seguida das intervenções dos grupos parlamentares, até 4 minutos para cada grupo parlamentar, e depois, no fim, novamente, a palavra para a Comissão Portuguesa de Mediação para poderem responder às questões ou às reflexões que os senhores deputados entendam colocar. Novamente, 10 minutos também nesta fase final. Passo então a palavra à doutora Maria João Castelo Branco e, se entenderem nestes 10 minutos fazer alguma divisão, também alguma gestão de tempo, sintam-se absolutamente à vontade. Tem a palavra. Muito obrigada, senhores deputados, muito bom dia. Eu vou de facto passar a palavra à minha colega Ana Maria Silva, que será ela então a iniciar esta apresentação. Obrigada. Muito obrigada, Maria João. Começo por cumprimentar todos os senhores deputados que estejam presentes nesta audição, agradecendo em nome da Comissão Portuguesa de Mediação a disponibilidade para nos ouvirem e podermos efetivamente apresentar e até esclarecer alguns dos aspectos da proposta que enviamos e que partilhamos com as comissões parlamentares e todos os grupos parlamentares da Assembleia da República. Se me permitirem, eu vou partilhar um PowerPoint onde, de algum modo, permite também uma sistematização e talvez uma melhor compreensão também do que queremos aqui trazer e partilhar. Vou então partilhar o documento. E então, portanto, o nosso pedido fundamenta-se, gostávamos de focar nestes 3 aspectos que nos preocupam já há muitos anos, mas efetivamente, por todas as características da sociedade atual e também desta importância de garantir direitos fundamentais aos cidadãos no acesso à justiça, consideramos fundamental apresentar e assegurar o enquadramento profissional aos mediadores e, portanto, sobre isso direi alguns aspectos mais à frente, garantir direitos fundamentais aos cidadãos no acesso à justiça e, enfim, para cumprir com estes objetivos, garantir, consequentemente, a legislação adequada à realidade atual da mediação, do exercício da mediação. Quanto ao enquadramento profissional dos mediadores, efetivamente nós temos que esta atividade a ser exercida em Portugal há cerca de 30 anos e sem qualquer enquadramento e inscrição no Quadro Nacional das Qualificações. Portanto, este aspecto parece-nos subejamente, enfim, evidente e também necessário, é incompreensível como profissões e grupos muito mais recentes têm esse enquadramento, alguns com pouquíssimos anos, e, efetivamente, os mediadores não têm este enquadramento. O que acresce, efetivamente, a uma situação de pouca clarificação, também de desconhecimento da mediação e da possibilidade dos cidadãos acederem a esta oferta, este serviço. E, portanto, é fundamental. Isto também, de algum modo, pode decorrer da dispersão da atividade dos mediadores por diversos campos de atuação sem enquadramento jurídico, portanto, mais à frente referiremos mais detalhadamente este aspecto. E, por outro lado,
também exige uma garantia de formação qualificada aos mediadores, que por seu turno deverá ser depois, posteriormente, no exercício da atividade devidamente supervisionada. Portanto, resumindo, efetivamente, a nossa preocupação central inscreve-se efetivamente neste enquadramento da profissão no quadro nacional de qualificações. Entretanto, um outro aspecto que referia, que consideramos fundamental e que também explicamos na fundamentação da nossa proposta, é efetivamente garantir direitos fundamentais aos cidadãos no acesso à justiça. E temos efetivamente um conjunto de diretivas e de documentos que desde 2008 a nível europeu, portanto na diretiva de 2008, mas em Portugal também documentos que manifestam esta preocupação. Portanto, pensamos que é urgente passar do papel para a prática e, efetivamente, facultar aos cidadãos a possibilidade de opção por formas diferenciadas de resolução de conflitos, salvaguardando as suas especificidades. E este aspecto é importante porque, se não falamos e confundimos diversas possibilidades, como a arbitragem, a conciliação, com a mediação. E, efetivamente, é importante que elas existam, esta diversidade, porque elas podem e respondem a objetivos diferentes. É importante esta clarificação e também, obviamente, a facilidade de acesso por parte dos cidadãos. E, nesse sentido, também garantir a qualidade e segurança aos cidadãos no acesso à mediação, que consideramos que, efetivamente, enquanto não esteja regulamentada, devidamente enquadrada, os diversos campos de atuação, isto cria, efetivamente, um conjunto de pessoas formadas de diversos modos e, portanto, com uma ação muito diversificada e sem qualquer acompanhamento, supervisão e, portanto, que possa garantir, efetivamente, esta qualidade e segurança. Eu passava agora a palavra à doutora Maria João Castelo Branco para dar continuidade à apresentação inicial, a nossa apresentação inicial. Obrigada, Ana Maria. Portanto, aquilo que efetivamente quisemos fazer na Comissão foi garantir uma legislação adequada à realidade que temos hoje, portanto, relativamente à mediação. Hoje, aquilo que temos, portanto, a Lei da Mediação, a Lei 29 de 2013, de 19 de abril, diz que se aplica a todos os campos de mediação realizada em Portugal, mas efetivamente não é isso que se passa na realidade. Porque aquilo que nós temos como garantido é que existe uma entidade que faz a gestão e o acompanhamento, ainda que na realidade não haja efetivamente esse acompanhamento, para a mediação pública. Portanto, a mediação que encontramos nos campos familiar, laboral, penal e a mediação que existe dentro dos julgados de paz. Portanto, é a Direção-Geral da Política da Justiça que faz a gestão e o acompanhamento desses temas e mesmo nesses campos, quando passamos para o campo privado, não é a DGPJ que faz esse acompanhamento, não há uma entidade que faça esse acompanhamento, essa fiscalização. E, efetivamente, nós temos muito mais campos de mediação no terreno há muitos anos, que se praticam no privado, portanto, que não fazem parte da alçada do Ministério da Justiça, e que podem ser, portanto, a escolar, a intercultural, a comunitária, no ambiente, na saúde, no desporto, portanto, uma série de campos. Ana Maria, eu deixei de ver o slide, entretanto. Uma série de sim. Já se vê? Não está aumentado. Não está? Sim, nós aqui estamos a ver, mas relembro que têm 8 minutos e 30 já utilizados. Obrigado. Muito bem, obrigada. Portanto, de facto, há uma série de campos da mediação que não têm qualquer acompanhamento jurídico e quando
passamos também, portanto, para o campo privado, nem sequer os campos que são da alçada do Ministério da Justiça têm esse acompanhamento. E a proposta que nós efetivamente apresentamos é uma primeira proposta de alteração à Lei da Mediação, que vai fazer este ano 10 anos, e que, portanto, se prende a vários fatores que nos preocupam e que a Ana Maria já passou aqui por eles, um pouquinho por eles. Também há uma proposta da Comissão Portuguesa de Mediação, na qual a Federação não participou, porque a Federação tem na sua instituição um código de ética e de boas práticas da Federação, mas que já foi também levada à Assembleia da República no final de 2018, princípio de 2019, mas hoje a Comissão apresentou, juntamente com a proposta de alteração à Lei da Mediação, uma proposta também de código de ética para os mediadores. Ana Maria, pode passar o slide, por favor? Ora, o que nós trazemos nesta proposta, fundamentalmente, são requisitos que nós consideramos que são essenciais para o acesso à profissão e para a criação de uma carteira profissional. Portanto, achamos que é realmente fundamental, porque não sabemos quem é que está no terreno. Hoje temos pessoas que são formadas e que não são formadas a exercer mediação. E, portanto, isto é algo que nos preocupa, porque traz por detrás uma imagem e uma confiança à mediação que pode ser prejudicada. É, portanto, também importante, do nosso ponto de vista, criar aqui uma uniformização de critérios para a formação do mediador. Porque efetivamente hoje temos uma série diversificada de formações, quer ao nível de horas, quer ao nível de conteúdos, e portanto tudo se vê também no terreno. Outra das nossas propostas tem a ver com a criação de uma Comissão Nacional de Boas Práticas em Mediação, que vai efetivamente garantir um acompanhamento, uma supervisão e uma fiscalização da atividade dos mediadores, e que apresentamos ou propomos algo completamente diferente daquilo que temos hoje no terreno. Também trazemos aqui uma definição e um perfil do mediador que efetivamente também deve obedecer a critérios uniformizados, porque efetivamente nós estamos a falar de um perfil profissional extraordinariamente rigoroso e que deverá, no nosso entender, obedecer a determinados critérios. Peço desculpa interromper, peço só que vão concluindo para podermos passar a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. No fundo é isto, e portanto estamos aqui abertas a quaisquer perguntas e questões que possam colocar. Obrigada. Muito obrigado, o tempo é sempre uma pressão, peço desculpa por isso. Muito obrigado pela vossa intervenção inicial. Eu passo então a palavra à senhora deputada Cláudia Cruz Santos, do Partido Socialista. A senhora deputada tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Os meus cumprimentos a todos. Cumprimento particularmente a Comissão Portuguesa de Mediação, nas pessoas da Sra. Doutora Maria João Castelo Branco e Ana Maria Silva. Queria começar por evidenciar a importância desta audiência, na medida em que a aposta nos mecanismos de resolução alternativa de litígios constitui propósito deste Governo, que tinha assento no programa eleitoral do Partido Socialista e que depois obteve consagração expressa no programa deste Governo. Portanto, damos ênfase a essa necessidade de aperfeiçoar o recurso às soluções alternativas de litígios, sobretudo à mediação. E digo sobretudo porque, como bem evidenciaram, existem especificidades na mediação que a distinguem quer da arbitragem, quer da conciliação, e provavelmente essas especificidades da mediação relacionam-se também com a necessidade de um mediador ter um perfil muito especial. Enquanto na arbitragem o árbitro resolve o conflito, decide, e na conciliação o conciliador tem esse propósito de contribuir para a modelação da solução, pelo contrário, o mediador deve ser uma espécie de fio telefónico em perfeitas condições, que facilita a comunicação, mas que se inibe de participar na modelação da resposta para o conflito. Isso pressupõe um conjunto de características especiais e uma formação também particularmente exigente. Eu também queria sublinhar que
Depois do 25 de Abril, com o positivo aumento de litigiosidade judicial, os nossos tribunais ficaram com pendências extraordinárias e, a certa altura, a resolução alternativa de litígios foi apresentada como uma espécie de justiça de segunda classe que tinha como objetivo aliviar os tribunais dessa pressão excessiva relacionada com o número de processos. E talvez essa ideia de que a mediação seria uma espécie de justiça de segunda classe tenha prejudicado a sua implementação no terreno, como agora se diz. Mas nós achamos que a solução alternativa de litígios não é uma justiça pior. Achamos que pode ser até uma justiça melhor. Naturalmente tem limites, naturalmente não pode ser a única solução quando há interesses públicos em jogo ou quando há interesses que, sendo privados, não há manifestação de vontade das partes de recorrer à mediação. Portanto, é evidente que a mediação não é uma resposta para todos os litígios, mas é uma resposta que, quando querida pelas partes, tem vantagens claras e pode ser instrumento para a concretização de uma justiça melhor, porque menos autoritária e mais próxima da vontade que as partes têm de resolver o conflito com pacificidade e com menor drama processual. Portanto, a existência desse espaço privado, em que as partes podem falar livremente com a ajuda de um mediador, pode ser uma solução não só para uma justiça mais económica e mais célere, mas também para uma justiça mais conforme às expectativas dos cidadãos. Todavia, nós sabemos que o sistema público de mediação tem tido uma utilização muito inferior àquela que poderia ter e, portanto, neste momento, preocupa-nos particularmente a compreensão das razões pelas quais existe esse relativo insucesso. Nós sabemos que em 2006 houve um pacto para a justiça celebrado entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata e que esse pacto para a justiça em 2006 abriu a porta à criação de mecanismos de resolução alternativa de litígios. Enfim, e é muito útil que hoje tenhamos aqui também representantes do Partido Socialista e do maior partido da oposição para enfrentarmos aquele que parece ser um relativo insucesso do nosso sistema público de mediação, procurando encontrar caminhos para ultrapassar essas dificuldades, garantindo assim respostas melhores aos cidadãos, porque mais próximas daquelas que eles próprios desejam na pacificação dos conflitos. Portanto, a minha questão relaciona-se, e termino, relaciona-se sobretudo com o seguinte: sabendo bem que há mediação privada, compreenderão as senhoras doutoras que aquilo que a nós nos preocupa seja sobretudo a mediação pública, o sistema público de mediação. E gostaria de compreender que opinião têm sobre as principais razões para o relativo insucesso desse sistema público de mediação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Cruz Santos. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cristiana Ferreira, do Partido Social Democrata, que tem um pouco mais do que os 4 minutos, porque o relógio não começou a contar de imediato e, portanto, tem também a mesma flexibilidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, que cumprimento. Cumprimento naturalmente as senhoras representantes da Comissão Portuguesa de Mediação, doutora Maria João Castelo Branco e doutora Ana Maria, a quem agradecemos naturalmente a disponibilidade e a exposição. E relativamente a este tema, permitam-me que eu penso que há duas situações distintas e de alguma forma, subscrevendo algumas das afirmações da senhora deputada que me antecedeu, não posso deixar de refletir sobre o seguinte. A Comissão, neste momento, apresenta, por um lado, alterações à mediação, ou pretende ver alterações à mediação propriamente dita, e outra que são aspectos que dizem respeito à regulação da atividade propriamente dita. E, portanto, naturalmente, considerando que a mediação existe, porque já existe uma lei de mediação, eu diria que aspectos que tendam a ser no sentido da regulamentação e da regulação da atividade serão sempre de ponderar. Coisa diversa, e penso que aí teremos que fazer uma análise bem mais profunda, prendem-se com os campos de atuação e do funcionamento da mediação propriamente dita.
E aí permitam-me que até, de uma expressão que foi aqui utilizada, no que toca à mediação, é preciso perceber o quanto ela tem, naturalmente, do sucesso da mediação dependerá muito da vontade, essencialmente, das partes e daquilo que a senhora deputada Cláudia disse precisamente, quando querida pelas partes. E aquilo que se vem verificando é que, pese embora alguns mecanismos de mediação já existentes, as partes nem sempre querem recorrer à mediação e nós temos que também olhar para essa possibilidade. Mas quando querem, é efetivamente, será sempre num caráter que nos parece mais facultativo do que propriamente obrigatório. E reparem, as senhoras, a doutora Maria João e a doutora Ana Maria, da análise da documentação que inclusivamente nos fazem chegar, há aqui dois conceitos que nos parecem até um pouco contraditórios, porque se por um lado falam inclusivamente nos princípios da voluntariedade, da autonomia, da autodeterminação, com uma tónica numa mediação voluntária, depois também custa-nos entender como é que vem a obrigatoriedade da mediação, porque isso pode retirar precisamente essa componente. Eu não sei como é que pode ser feita uma mediação voluntária, querida pelas partes, mas que depois se lhe impõe essa obrigatoriedade, retirando-lhe provavelmente aquele que seria o seu espaço. E, portanto, esta é uma nota que também não posso deixar de dizer. E, portanto, nós, reconhecendo uma grande parte da fundamentação que é aqui apresentada, é evidente que nós todos queremos uma justiça mais próxima, nós todos devemos pensar em situações em que os cidadãos ficam objetivamente com os seus problemas resolvidos, mas depois não podemos também cair às vezes até em alguma tentação, porque, como digo, este conceito já existe e nós temos sempre que refletir, e o PSD tem toda a disponibilidade para refletir sobre esta matéria, dando nota inclusivamente que a notícia que tenho é que é a primeira vez que esta comissão, no passado recente, a primeira comissão está a ouvir esta comissão, porquanto anteriormente, creio que em 19 e em 21 foram ouvidos na Comissão de Trabalho e Segurança Social e, portanto, naturalmente que naquelas que são as áreas que tocam à Justiça, este assunto será analisado com outra profundidade, sendo certo que não podemos também deixar já de dar nota destas circunstâncias, pese embora iremos analisar no sentido de encontrar as melhores soluções. Por fim, uma breve nota que não posso também deixar de dizer, que se prende com as custas, porque naturalmente que qualquer sistema, eu creio que para termos aqui alguma responsabilidade, temos sempre que também assumir que uma justiça que já custa tanto dinheiro, que já é tão morosa, nós quando pensamos em mecanismos e pensamos que eles daí podem advir naturalmente custas, é preciso refletir também para não complicarmos mais a situação. Quanto ao mais, bom trabalho e muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Passo então a palavra novamente à Comissão Portuguesa de Mediação, à Sra. Doutora Maria João Castelo Branco e à Sra. Doutora Ana Maria Costa e Silva. Têm 10 minutos para responderem às questões colocadas pelas senhoras deputadas, que giram, ou que podem gerir entre ambas como entenderem mais pertinente. Têm a palavra. Ana Maria, posso iniciar? Sim, com certeza. Obrigada. Muito obrigada pelas questões que trouxeram e as reflexões possíveis nesta altura. Passo então a responder em primeiro à questão um recurso, porque é um recurso tão pouco expressivo à mediação na pergunta relativamente à mediação pública. Ora, nós temos uma possível resposta que achamos que tem muito a ver com isso. Há muito pouca divulgação. Tem havido muito pouco investimento por parte do Estado na divulgação dos meios de resolução alternativa de litígios, nomeadamente a mediação. Se efetivamente houve algum investimento a quando a criação dos julgados de paz, nos últimos, e atenção, isto foi há 20 anos, não é? Nos últimos pelo menos 15 anos a divulgação tem sido muitíssimo escassa. Têm sido os mediadores privados e as associações privadas a fazer essa divulgação, que não é de todo a melhor, não é? Não chega da mesma maneira que o Estado poderá chegar. Também é preciso compreender que há aqui uma mudança de cultura enorme,
porque efetivamente o cidadão está habituado a recorrer a um terceiro para a resolução dos seus problemas, um juiz. E aqui há a grande possibilidade de serem eles próprios a resolver a situação por eles. Ora, isto também custa a entrar na cultura da sociedade e também sem essa divulgação e sem a promoção no terreno é muito difícil de alterar as mentalidades. Portanto, isto para responder aqui um pouquinho à pergunta sobre este recurso que é tão diminuto e que está à vista de toda a gente. Quanto à questão da voluntariedade, que é uma questão que nos é muito querida, sem dúvida alguma que a mediação é isso, é a grande possibilidade do cidadão querendo se envolver na construção positiva dos seus problemas, portanto, na solução dos seus problemas. E nós não queremos tirar essa característica fundamental à mediação. Aquilo que propomos que aconteça e que já tem, portanto, sido estudada por diversas instituições públicas e privadas, é a possibilidade da sessão informativa, a sessão também designada por pré-mediação, ser obrigatória. Ou seja, há um primeiro momento que é obrigatório, esta sessão informativa, que deve ser realizada por um mediador, que é a pessoa que mais sabe explicar de uma forma detalhada e esclarecida o que é mediação e tudo o que se vai passar num processo de mediação, e só no final dessa sessão é que as pessoas querendo assinam o protocolo de mediação, que é o documento onde confirmam a sua adesão ao procedimento de mediação e a adesão aos cumprimentos e às regras da mediação. Portanto, não vimos aqui uma contrariedade, vimos aqui uma possibilidade imensa das pessoas conhecerem a mediação por quem sabe, pelos mediadores, e só então, depois de conhecerem, poderem decidir se recorrem ou não à mediação. Ana Maria, não sei se queres acrescentar algo mais. Obrigada, Maria João. Sim, eu gostava de sublinhar, até porque penso que as questões que colocaram as senhoras deputadas Cláudia Cruz Santos e Cristiana Ferreira são pertinentes e também são frequentes. E efetivamente, e sobre as quais nós próprios temos já refletido muitas vezes, não é? Relativamente ao insucesso na procura pela mediação, eu gostaria de acrescentar, para além dos que já foram referidos pela minha colega, ou pela Maria João, outros aspectos, que é acresce à pouca divulgação a informação ou desmotivação para recorrer à mediação. E, portanto, nós temos isto por parte, enfim, até de conservadores, ou isto no caso da mediação familiar, pessoas que, e portanto, que desincentivam ou informam de forma adequada, desadequada, por desconhecimento, provavelmente, as pessoas. E temos múltiplos testemunhos de pessoas que, quando têm a informação adequada sobre a mediação, dizem efetivamente que, se tivessem sabido do que era a mediação, eventualmente em situações anteriores, em vez de terem seguido a via judicial, teriam recorrido à mediação. Portanto, esta é uma questão também que nos preocupa e que advém efetivamente do desconhecimento, da confusão que existe à volta do conceito de mediação. E também sabemos, não podemos aqui deixar de referir, interesses que estão muitas vezes em jogo, até nomeadamente por parte dos advogados, que poderão ter uma situação completamente diferenciada se os seus clientes recorrerem à mediação ou se recorrerem ou se seguirem pela via judicial. Portanto, neste aspecto, acho que é importante também termos consciência desta situação e de procurar ultrapassá-la. Relativamente aos princípios, eu só queria mesmo sublinhar, porque esta é uma questão que já tem sido referida até por outros em audiências, em grupos parlamentares, da questão da obrigatoriedade da pré-mediação e
enfim, contradição, se podemos dizer assim, com os princípios básicos da mediação, entre eles a voluntariedade. E, efetivamente, é isso que nós queremos. O que nós dizemos é a obrigatoriedade da informação sobre o que é mediação. Portanto, garantindo isso, nós podemos garantir que é um mediador, uma mediadora, que dá essa informação e que, a partir daí, sim senhora, os cidadãos podem decidir se querem seguir pela via da mediação ou pela via judicial ou outras, da arbitragem. Portanto, essa é a questão que queremos garantir, é que efetivamente têm a informação correta sobre o procedimento de mediação e o que é que podem efetivamente encontrar com este procedimento. E de facto, quando a senhora deputada Cristiana Ferreira coloca a questão do conceito de mediação, efetivamente essa é a grande preocupação, porque efetivamente a própria legislação que existe é muito vaga e até ultrapassada face ao que é efetivamente a mediação. E, portanto, também aí a nossa proposta vai no sentido de procurar clarificar e dar objetividade ao que é o conceito de mediação. Eu só queria aqui finalizar, mesmo para deixar a senhora deputada sublinhou também o facto de ser a primeira vez que estamos, portanto, que enviamos para a primeira comissão, mas eu queria salvaguardar que estes mesmos documentos já foram enviados em 2021 para as 3 comissões para onde enviamos agora, que é a primeira, a 8ª e a 10ª, e efetivamente não tivemos acolhimento. É evidente que, entretanto, surgiram um conjunto de circunstâncias que também, pronto, foram entre a pandemia e muitas outras coisas que poderão ter interferido aí. Mas só deixar esta informação que efetivamente nessa altura foram enviados também estas propostas para estas comissões. Portanto, da minha parte, penso que também já ultrapassamos os 10 minutos. Não sei se a Maria dispõe ainda de 1 minuto e meio, se entenderem utilizar. Ótimo, porque estava aqui a escapar na questão das custas e que também é algo que é importante aqui referir. Há aqui realmente uma percepção, tem havido uma percepção por parte do Ministério da Justiça do aumento de custas que isso poderá trazer. Tem sido uma das justificações para não, penso eu, não promoverem tanto a mediação. Nomeadamente esta questão da sessão de pré-mediação obrigatória e que parece que vamos ter novidades brevemente sobre essa questão. Se nós pensarmos que se aumentarmos o recurso à mediação diminuímos a pendência judicial, se calhar fazendo contas vamos baixar as custas, vamos baixar o investimento financeiro na justiça. E isto é uma realidade que já acontece lá fora e que há provas, efetivamente, quando aumenta o recurso à mediação, nomeadamente no Reino Unido, quando aumenta o recurso à mediação, as custas judiciais diminuem drasticamente. E sem dúvida alguma que isso é uma vantagem gigante para o Estado. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Muito obrigado, Sra. Doutora Maria João Castelo Branco, Sra. Doutora Ana Maria Costa e Silva, pela Comissão Portuguesa de Mediação. Agradeço também à Sra. Deputada Cláudia Cruxantes e à Sra. Deputada Cristiana Ferreira e damos assim por terminada a nossa audiência, que está disponível e que fica disponível no site do Parlamento e no canal Parlamento e que foi também uma audiência pública. Muito obrigado.